Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante para toda a população brasileira, que é a eficiência dos serviços públicos. Nós sabemos que um dos grandes desafios da sociedade brasileira é exatamente tornar efetiva a Constituição Federal, especialmente no que ela determina no tocante aos direitos sociais. Então, recentemente completamos 25 anos da nossa Constituição Cidadã, e aí eu iniciaria a nossa fala de hoje indagando de que vale ter uma Constituição Cidadã se não temos uma sociedade que vive plenamente a cidadania. Então, do mundo do dever ser para o mundo do ser, ainda há uma triste realidade. Nós sabemos que a Constituição Federal, em seu estilo analítico, ela passou a prever uma série de obrigações para o poder público, que são chamados direitos sociais, que são, na verdade, direitos em que há necessidade de haver uma prestação positiva do Estado. Então, direitos como a saúde, a educação, a assistência social, proteção à maternidade, à infância, a segurança, o lazer, a moradia, todos esses direitos, eles não se realizam espontaneamente, mas sim através de uma série de intervenções de políticas públicas estatais. Mas a outra questão que eu faço é exatamente como poderemos ter uma sociedade que vive plenamente cidadania se esses direitos sociais não são concretizados. Então, cenas como essa que eu acabo de mostrar aí no slide demonstram como a população brasileira ainda está míngua e está muito distante de ter uma qualidade no tocante à prestação dos serviços públicos, o que consequentemente gera um déficit no tocante à concretização dos direitos sociais. Outra indagação que eu faço para a gente iniciar a nossa análise é exatamente como poderemos concretizar os direitos sociais se não tivermos uma administração pública eficiente. Temos percebido nos últimos tempos um grande debate em torno da concretização dos direitos sociais, que leva em consideração basicamente a necessidade de ativismo judicial, no sentido de que o Poder Judiciário possa atender às demandas sociais intervindo quando solicitado, para dar ao poder público uma espécie de ultimato para que ele cumpra os seus deveres. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas têm acesso ao Poder Judiciário e isso deve realmente ser limitado, tendo em vista que os tribunais já têm uma imensa dificuldade de julgar os seus feitos. Imagine se toda a população precisasse recorrer à intervenção do judiciário, sem falar que efetivamente não seria a solução mais equânime. Bom, temos alguns números que tentam destacar a grande ineficiência que nós temos no nosso país, né? O Brasil, ele desperdiça aproximadamente R$ 1 trilhão por ano com corrupção, descaso e incompetência. Situações que necessariamente vão desviar esses recursos de suas finalidades iniciais para o que aprofunda a desigualdade social. Esses recursos equivaleriam ao PIB de um país como a Argentina. Outro dado preocupante é que de 180 países pesquisados pela Transparência Internacional, o Brasil está na posição de 73, ou seja, para quem era até um dia desse a sexta economia do mundo, nós estamos muito mal no quesito corrupção, né? E, nesse sentido, há um estudo de que por ano são desviados 200 bilhões de reais do país com corrupção. Operações como a Lava Jato trazem à tona todo esse quadro lamentável em que os recursos públicos não chegam ao seu destino desejado. Na verdade, desses recursos, apenas uma pequena parcela, menos que 1% do que é desviado, consegue retornar aos cofres públicos. Bom, então percebemos que há necessidade de garantir uma administração pública mais eficiente, que alcance melhores resultados. Mas aí a questão é, o que seria essa eficiência? Vamos inicialmente recorrer à opinião da população, porque todo mundo aqui, ainda que não seja versado em direito administrativo, tem uma noção, ainda que elementar, que básica, do que significaria essa eficiência. Então, em 2013, um ano antes do Mundial de Futebol que ocorreu aqui no país, milhares de pessoas foram às ruas do país pedir uma série de providências, né?
Até então não tínhamos essa tradição de ir às ruas, pelo menos não de forma tão intensa. E aí a gente começa a exigir, e foram criados inúmeros cartazes, dos quais eu selecionei alguns para mostrar mais ou menos o que a população pensa que é eficiência. Então esse primeiro cartaz pede escolas e hospitais no padrão FIFA, né? No padrão FIFA no sentido de qualidade, não exatamente padrão FIFA corrupção, né? Infelizmente as últimas notícias sobre a FIFA não são as melhores, mas evidentemente o que se exigia dos estádios e o governo brasileiro foi obrigado a cumprir, também deveria ser exigido na construção de escolas e hospitais públicos. Nesse outro cartaz, essas duas pessoas pedem ao Japão que troque, né, aceite trocar o nosso futebol pela educação deles. Seria realmente uma troca justa. Embora eles sairiam perdendo duplamente, porque nem o nosso futebol está tão bom assim. Esse cartaz diz: quando seu filho ficar doente, leve ele ao hospital, ao estádio, desculpe. Exatamente para destacar a necessidade de que sejam melhor definidas as prioridades do Estado, tá? Porque a má eleição das prioridades conduz à ineficiência. Então, se você prefere gastar milhões, né, com situações desnecessárias que não vão trazer um benefício para a população, você certamente vai estar impedido de utilizar esses recursos para o que ele poderia realmente ser necessário. Nesta outra manifestação, há a solicitação de que as tarifas, no caso aí a tarifa dos transportes, baixem, sob pena da cidade parar. Então, outra situação importante é que os serviços públicos devem garantir a modicidade das tarifas, quando não a gratuidade, a fim de que haja a possibilidade da sua utilização pela maioria da população. Achei interessante esse cartaz que diz: professor, te desejo um salário de um deputado e o prestígio de um jogador de futebol. Exatamente a inversão de valores que nós temos na administração pública brasileira, onde algumas pessoas ganham muito, alguns poucos ganham muito, e a grande maioria dos servidores públicos recebe muito mal, o que necessariamente vai conduzir à ineficiência. Como é que se pode exigir de um professor uma atividade com qualidade, producente, se ele é muito mal remunerado? Então, o que parece ser consenso na população é a necessidade de se dar um basta à corrupção, que realmente é uma das grandes chagas da administração pública brasileira. Agora, lógico que essa palestra aqui é uma palestra jurídica, então é importante a gente verificar, para além da sabedoria popular, o que significaria eficiência. Então vamos recorrer inicialmente à etimologia da palavra. Teríamos duas palavras, na verdade, que vêm da língua latina: eficiência e eficácia, né? Eficiência significaria ação, força, virtude e produzir um efeito, enquanto que eficácia, também do latim, seria a qualidade ou propriedade de produzir o efeito desejado, de dar bom resultado. Quem gosta muito dessa temática é o pessoal da área da administração, né? Tanto é que eu tentei até inclusive ler alguns livros para entender bem a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. São três conceitos que geralmente são tratados no campo da ciência da administração. E eu poderia trazer aqui conceitos bem elaborados, mas eu preferi utilizar uma linguagem mais simples e destacar basicamente que, enquanto a eficiência enfatiza os meios disponíveis para o alcance dos resultados, a relação custo-benefício tem que ser otimizada, na eficácia a ênfase se dá no atingimento dos resultados. A preocupação maior é centrada no alcance desses resultados. E, por sua vez, a efetividade daria uma ênfase maior na manutenção desses resultados alcançados. Então, eu trouxe aqui um exemplo para facilitar a compreensão de todos nós. Então, seria o exemplo da atuação da rede pública de ensino de um determinado município. Digamos, um município, nós sabemos, encarregado de prestar o serviço público de ensino fundamental. Então, digamos que ele possa inicialmente, né, queira inicialmente se esforçar para alcançar determinados resultados, digamos, diminuir ou erradicar o analfabetismo infantil. Então ele vai se utilizar dos meios disponíveis, os meios materiais, os recursos humanos,
recursos financeiros. E nesse caso ele estaria, se ele se utilizar de todos os recursos que ele dispõe, ele estaria tentando dar uma ênfase na eficiência na educação. Mas ele também tem que buscar alcançar resultados. No caso, digamos que os índices que são aferidos por alguns órgãos para verificar a quantidade de pessoas alfabetizadas já seria um indicativo de se houve ou não uma certa eficácia. Embora isso seja muito relativo, porque o que realmente importa é se vai haver a efetividade do ensino, né? O que significa que a educação tem que gerar cidadãos que tenham a capacidade de produzir, de pensar, de refletir. Então, não necessariamente a eficiência conduz à efetividade. No âmbito do direito, nós importamos esse conceito da ciência da administração e procuramos acabar com essa distinção entre eficiência, eficácia e efetividade e trouxemos esse conceito de eficiência na Constituição de 88. Mas é importante dizer inicialmente que sempre o Estado precisou ser eficiente. É inconcebível que seja criado um Estado de direito principalmente, em que não haja preocupação com o alcance de resultados, com a satisfação do interesse público, do bem comum. Sendo que essa forma de entender a eficiência evoluiu muito. No Estado liberal, a única preocupação que se tinha, basicamente, é em garantir a aplicação da lei. A lei, o império da lei, acaba sendo a grande preocupação, as pessoas serem submetidas às mesmas regras. Isso, por si só, geraria uma igualdade formal, o que era, de certa forma, satisfatório. Com a evolução do Estado, o Estado social passou a exigir uma atividade do Estado mais proativa e a necessidade de concretização dos direitos sociais. Principalmente também, aí com a introdução do Estado Democrático de Direito, agregou-se a isso a ideia de que a necessidade de legitimação da administração pública mediante a participação popular. Mas a grande questão que se coloca hoje em dia é que com essa multiplicação das demandas e com a escassez de recursos, né, principalmente pela grande multiplicidade de situações que o Estado é chamado a intervir, há necessidade de serem feitas escolhas, que a doutrina chama de eleição trágica. A gente tem que muitas vezes tirar dinheiro da merenda escolar para garantir o pagamento de salários dos servidores. Em outros momentos, a determinada administração pública deixa de investir em situações realmente relevantes, como a compra de equipamentos hospitalares, para garantir que haja pelo menos remédios, né, naquele hospital. Então, é muito complicado se falar em concretização dos direitos sociais da forma que se espera, quando a gente sabe das limitações que tem o poder público. Lógico que a ideia da reserva do possível, que sempre foi muito utilizada para justificar a não prestação de determinados serviços públicos, não pode ser utilizada de forma aleatória, sob pena de você simplesmente impedir a concretização dos direitos sociais. Agora, sem dúvida alguma, com a introdução desse novo modelo de Estado social, a administração pública passou a ter um papel primordial, que até então não tinha, porque é ela que vai tentar concretizar todas essas promessas que a Constituição fez. Não à toa a doutrina diz que, se, enquanto o direito constitucional promete, cabe ao direito administrativo garantir que o Estado cumpra essas promessas. Tá? Bom, no direito comparado, o princípio da eficiência recebe uma série de denominações. Dentre eles, buon andamento, buona administrazione do direito italiano, princípio de eficácia de buena administrazione dos direitos espanhol, argentino, uruguaio. Em Portugal, esse princípio é chamado mais de princípio da boa administração, e até mesmo na Alemanha, que eu não me peço licença para não ter que ler esse nome aí, mas significa o princípio da realização intensiva das finalidades. No direito administrativo brasileiro, a eficiência ela passou a ser mais enfatizada a partir da Emenda Constitucional 19 de 98, porque ela introduziu no caput do artigo 37 esse princípio de forma explícita. O que esse princípio propõe é exatamente a necessidade de otimização da atividade administrativa. Ela deve aproveitar ao máximo as suas potencialidades. É a incrementação da relação custo-benefício. Com os mínimos custos, ela tem que alcançar os máximos resultados. E cada vez mais a administração pública vem passando a se legitimar pela
pelo alcance da eficiência, pela busca e pelo alcance da eficiência. Então, legitimações anteriores, que eram tratadas até por Max Weber, como a legitimação carismática, né? Legitimação pelo mérito, tudo isso ainda existe, mas agora agregou-se a isso a legitimação pela eficiência. Agora, é importante destacar que a busca pela eficiência a todo custo, ela tem alguns limites, porque, na verdade, a administração pública, ela naturalmente se diferencia das entidades privadas. Então não dá para exigir que a administração pública tenha a eficiência de uma empresa privada se a administração pública, por exemplo, não tem liberdade, não tem a chamada autonomia da vontade, ela não faz o que quer, sim o que a lei determina que ela faça, ela se propõe a atingir fins de interesse público e não de interesse individual. E isso faz com que a administração pública tenha que atuar de forma impessoal, sempre buscando a moralidade, a razoabilidade, e esses valores, portanto, seriam limites à eficiência. Na verdade, a ideia é de conviver a eficiência com esses outros princípios da administração pública. Alguns conteúdos do princípio da eficiência. Necessidade da administração pública buscar atuar com qualidade. A ideia de qualidade não deve ser um privilégio do setor privado. A administração pública tem sim buscar a qualidade dentro de suas possibilidades. A produtividade também é importantíssima para garantir que a administração pública não desperdice recursos, utilize ao máximo o que ela dispõe e alcance os melhores resultados possíveis em termos quantitativos. A ideia de celeridade, né? Da mesma forma que se fala em duração razoável do processo judicial, também se diga o mesmo em relação ao processo administrativo. O princípio da continuidade, a necessidade da administração pública estar sempre prestando as suas atividades de forma ininterrupta, daí a questão da greve ter um especial contorno no tocante à greve no serviço público. Princípio da universalidade, isso aí é extremamente importante para garantir que a administração pública consiga reequilibrar a riqueza, garantir a todos o chamado mínimo existencial e além, inclusive, desse mínimo, né? A ideia é que o Estado possa, inclusive através do seu poder de arrecadar recursos, redistribuí-los a partir da prestação de serviços públicos e atingir o maior contingente possível de pessoas, garantindo a essas pessoas os seus direitos sociais. A economicidade está mais relacionada à questão dos custos. A administração pública deve procurar evitar desperdícios, economizar seus recursos, não gastar com supérfluos, eleger prioridades. E também a necessidade de atuar com presteza. Os serviços públicos têm usuários como destinatários dessas atividades e esses merecem ser tratados com respeito. A questão que se coloca é onde buscar a eficiência administrativa. Eu destacaria basicamente 3 áreas. A eficiência, primeiro, na definição dos fins. Que fins devem ser alcançados pela administração pública? Quais são as suas prioridades? Quais são as suas metas, né? Nesse tocante, é imprescindível que haja a participação popular. As pessoas têm que ser consultadas, as pessoas têm que ser ouvidas, mas para isso as pessoas também têm que se interessar em participar. Situações como audiências públicas, consultas públicas, orçamento participativo garantem tudo isso. Também destacaria a eficiência na eleição dos meios. A administração pública tem que se valer de uma organização administrativa racional. Ela deve ter servidores públicos capacitados, deve dispor de equipamentos, né, que sejam aptos a realizar suas necessidades. Então, por exemplo, como é que a gente pode conceber um hospital público sem que ele tenha os setores necessários ao atendimento das emergências, realização de cirurgias? Se nada disso está presente, ela vai simplesmente deixar de alcançar os resultados que ela deve buscar. Também destacaria a necessidade de eficiência na atuação administrativa, né? Principalmente no tocante ao desempenho dos servidores públicos na prestação dos serviços públicos. Então, os servidores acabaram sendo, de certa forma, nos anos 90, considerados vilões, os algozes, né, do Estado, eles que não teriam, segundo diziam na época, o devido compromisso, não havia tanta
cobrança, não havia tanta motivação, mas tudo isso é uma via de mão dupla. O Estado tem que também fazer o seu papel. Tá? Bom, alguns casos aí que a ineficiência acaba se destacando. Prefeitura de Cariacica terá que limitar gastos com festas e shows. Então é um mal, né, nacional a realização de eventos supostamente culturais, mas na verdade são gastos para a realização dos eventos, valores exorbitantes, enquanto determinados municípios sequer têm postos de saúde, creches. Então a população tem que se debruçar sobre isso e eleger suas prioridades. Ambulâncias do SAMU continuam quebradas e prejudicam o atendimento. É aquilo que eu falei em relação aos meios, e que adianta a administração pública se planejar, mas se ela não se organiza também para fazer licitações rápidas, céleres, ter um sistema de acompanhamento dos contratos, tudo isso é muito relevante. O Brasil tem 39 ministérios, você conhece cada um deles, lógico, esse número já reduziu, mas até alguns dias era exatamente isso que prevalecia. Então tudo isso compromete a eficiência à medida que são gastos recursos desnecessários, não só recursos, mas com a energia, né? Você acaba diluindo essa energia em várias frentes. Eu aponto aí 6 caminhos para a eficiência no setor público. O primeiro deles é a profissionalização. O segundo, a meritocracia, a transparência, a fiscalização, a cooperação e o controle social. Cada um deles mereceria uma palestra específica, evidentemente que o tempo não nos permite, mas destacaria alguns aspectos. A ideia de profissionalização é de o Estado não tem mais espaço para amadorismo. Ele tem, se ele não, ainda que não haja aquela busca do lucro que a iniciativa privada tem, o Estado tem que alcançar resultados, sim, resultados que são aferidos pelo grau de satisfação popular, mas não só isso, porque algumas medidas populistas poderiam ser utilizadas e isso poderia gerar uma suposta satisfação popular. Mas a efetividade das políticas sociais, das políticas públicas, isso sim é importante. Meritocracia é a ideia de que o Estado deve prestigiar a capacidade técnica, a igualdade no acesso aos cargos públicos, na disputa pelos contratos. A transparência é a ideia de que quando você se expõe à crítica, você passa a ter um pouco mais de controle, um pouco mais de cuidado, e você se aprimora. A ideia de fiscalização é imprescindível, né? Nós temos uma administração pública muitas vezes submetida a tantas leis, mas os órgãos de fiscalização ainda não conseguem atuar como deveriam. A ideia de cooperação é relevante, muito relevante, tanto a cooperação que se dá entre os próprios órgãos de uma entidade, essa cooperação seria a chamada coordenação de órgãos, mas também a cooperação entre entes da federação, que se dá, por exemplo, a partir da figura do consórcio público. Temos também a necessidade de implementar o controle social. Nesse tocante estamos realmente muito aquém do que deveríamos ter. A sociedade brasileira tem que participar mais ativamente. O direito tem que fazer a sua parte, abrindo espaços, criando institutos de participação, mas também devem as pessoas ter motivação para participar. Há algumas charges, cargo público não é presente, então tem que haver uma preocupação maior com a realização de concursos sérios, concursos que tenham eficácia, no sentido de escolher os mais aptos. Vereadores do Rio Grande do Sul gastam mais de 16 milhões em diárias em 2014. Daí a questão da eleição de prioridades, da fiscalização, da transparência que poderia coibir tudo isso. Bom, como estamos tratando da questão específica da eficiência no serviço público, primeiro a gente teria que destacar o que é serviço público. Bom, primeiro esse conceito é um conceito complexo, né? Ele varia de autor para autor e também de época para época, de lugar para lugar, né? Cada país tem seu conceito próprio. O que parece ser consenso hoje em dia é que o serviço público é uma atividade assumida pelo Estado, de interesse coletivo, em que o Estado em geral atua sob regime de direito público, total ou parcialmente. Bom, não vou aprofundar essa questão, porque não nos interessa, estamos aqui em um congresso de direito do consumidor, mas é importante destacar que o serviço público pode ser prestado de 3 formas: diretamente pelo Estado, pela administração direta,
indiretamente pelo Estado, a partir da criação de entidades da administração indireta e a partir da contratação de particulares. O Estado se utilizaria de parcerias com os particulares, especialmente a partir da figura da concessão e das parcerias público-privadas. Quais são algumas tendências na prestação dos serviços públicos na realidade brasileira? Primeiro, em relação aos serviços públicos sociais, que são aqueles que são normalmente utilizados para a satisfação das necessidades mais importantes do ser humano, saúde, educação, a própria subsistência da pessoa. Em geral, é o Estado que vem prestando esses serviços e o presta de forma gratuita, né? Universal e gratuita, é o caso do SUS e da educação pública no Brasil. Mas a tendência é que o Estado venha buscar a realização de parcerias com entidades da sociedade civil, especialmente as chamadas ONGs, né, as OS e as OCIPs. No tocante aos serviços públicos econômicos, aquele que eles vão servir para, digamos, a comodidade do cidadão, ele vai oferecer alguma utilidade ao cidadão, esse é um serviço chamado, às vezes são chamados de serviços de utilidade pública, como a telefonia, energia elétrica, os transportes. A tendência é a abertura, né, já houve isso nos anos 90, a privatização de empresas estatais, a abertura da economia para empresas privadas e contratação dessas empresas através do regime de concessões. Veja, o que é que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação aos serviços públicos? Primeiro, ele diz que consumidor é todo aquele que se utiliza de produto ou serviço. E, por sua vez, diz que fornecedor pode ser inclusive uma pessoa jurídica pública que preste serviços, desde que esse serviço seja remunerado. Então a gente já excluiria do conceito de serviço, já excluiria do Código de Defesa do Consumidor os serviços públicos que não são remunerados. Eles estariam sendo prestados pelo Estado e devem ser regidos pelo direito administrativo, né? Só para demonstrar que realmente os serviços públicos se submetem, na prática, aos ditames do CDC, basicamente os PROCONs sempre têm como campeões de reclamação, o Rodrigo Cunha aqui não vai me deixar mentir, as empresas concessionárias de serviço público, na área de energia elétrica, telefonia, abastecimento de água, dentre outros. Algumas distinções básicas. Existem basicamente 3 possibilidades de relações de consumo. A relação de consumo tradicional, que se dá sob a luz do CDC, que é uma relação, digamos, de índole privada, que ocorre entre o fornecedor e o consumidor. A relação jurídica de serviço público prestado diretamente pelo Estado, essa aí é uma relação jurídico-administrativa, regida pelas leis do direito administrativo. E a relação jurídica de serviço público concedido, que nessa aí temos 3 partes, na verdade, envolvidas. O poder concedente, que é o Estado titular do serviço, o concessionário, que é contratado pelo Estado para prestar o serviço, para executá-lo, e o usuário do serviço. A gente já não chamaria aí mais de consumidor, e sim usuário. Nesse caso, qual seria o regime jurídico aplicado? Aí a doutrina defende aí a incidência de um regime jurídico híbrido, incidiriam normas do direito público e também do direito privado. O que é que diz a Constituição sobre a prestação de serviços públicos? Primeiro, dá ao Estado a opção de prestar o serviço de forma direta ou indireta. Mas ela determina que uma lei venha a dispor sobre a prestação de serviços públicos e determine nessa lei que haja a obrigação do serviço público ser prestado de forma adequada. E aí a Lei 8987, 95, diz o que é serviço adequado. Diz exatamente que é o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. E diz mais que a atualidade seria a utilização de técnicas modernas em relação aos equipamentos, instalações e sua conservação, além da melhoria e expansão do serviço. Não é à toa, por exemplo, que a Universidade Federal de Alagoas sempre está procurando se interiorizar, criar novos cursos, ampliar suas atividades, porque isso significa atualizar-se.
E a Lei 8.987 também diz que não caracterizaria descontinuidade do serviço a sua interrupção, salvo em casos de emergência ou após prévio aviso diante do inadimplemento do usuário, que é extremamente polêmico. Lógico que isso aí tem que ser atenuado porque a própria lei diz que deve ser considerado interesse da coletividade. Então, se estamos diante, por exemplo, de um hospital público que deixou de pagar por algum motivo a cota de energia, você não vai realizar o corte. Você pode fazer a cobrança através de meios judiciais. A emenda 19 passou a exigir a criação de duas leis. Uma lei que disciplinasse as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, que a gente chama essa lei de Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, seria uma espécie de CDC do Serviço Público, e uma lei que tratasse do acesso dos usuários a registros administrativos e a informações de atos do governo. Nesse caso, já temos essa lei, no caso da lei do acesso, que é a lei 12.527, que diz que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação. Inclusive, ele não precisa sequer especificar os motivos que o levaram a fazer esse requerimento. Em relação ao Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, já temos uma mora de 17 anos, uma mora legislativa de 17 anos, porque a emenda constitucional 19, de 98, determinou que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação daquela emenda, elaborasse uma lei de defesa do usuário de serviços públicos. Qual é o andamento dessa lei? O projeto de lei 6953 de 2002, agora, menos de 10 dias, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, sendo que ainda não houve a deliberação do Senado. Então, pode ser que até próximo ano nós já tenhamos um Código de Defesa dos Usuários. Bom, é isso. Eu gostaria de concluir dizendo que, utilizando mais uma vez a figura de um cartaz e dizendo o seguinte: quem não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o que vier. Então é isso. Se nós não passarmos a exigir da administração pública, das autoridades públicas, comportamento a fim de privilegiar a qualidade, o rendimento, a eficiência, nós continuaremos a amargar nossos índices sociais tão vergonhosos e a ter uma Constituição que só serve no papel. Tá? É isso. Muito obrigado.